Boa noite, meus irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Coisa boa, que alegria poder estar com vocês nessa noite, partilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito na minha vida e através da minha vida para a glória dEle. Todos nós somos missionários. A palavra de Deus diz que o Senhor chamou a igreja. Então, eu não sou missionário sozinho. Fico feliz de saber da quantidade de unidades missionárias que essa igreja tem. E confesso que fiquei muito surpreso. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Vocês são de fato aí agraciados. Há muitas igrejas maiores que estas, que tem talvez um ou dois, ou nenhum missionário no campo. Então, louvado seja o nome do Senhor por isso. A responsabilidade está com eles lá, nos campos onde eles estão ou para onde eles vão, como é o caso do pastor Igor e a sua família. Muitas vezes o missionário é o único representante da igreja do Senhor naquele contexto e carece muito, todos os dias, das suas orações. Vocês são de fato aqueles com quem, depois do Senhor, lógico, eles podem contar. Eu sou fruto disto. Muitas histórias bonitas aí de resposta de oração, de cuidado do Senhor, de proteção do Senhor, e de situações assim curiosas, de alguma situação complicada que eu soube depois que naquele momento eu fui livrado daquilo, porque a SAF estava orando naquele exato momento, naquele dia, por mim naquele campo, lá no meio da selva, na Amazônia, fronteira com a Colômbia. Então é nossa responsabilidade enquanto igreja abraçar esses irmãos mesmo à distância. Louvado seja Deus. Vi algumas caras, alguns rostos ali bem conhecidos, graças a Deus, alguns conhecendo agora, privilégio, e quero agradecer mesmo de coração aí a honra de estar com vocês nessa conferência missionária. Agradecer o pastor Gustavo, por me emprestar o púlpito. Espero que não saia nenhuma heresia para ele depois ter que consertar aqui. Ao Paulo, que me recebeu agora à tarde quando eu cheguei aqui em São José dos Campos. Eu vim de Cascavel desde ontem, na estrada aí, devagarinho, graças a Deus deu tudo certinho. Anos atrás eu estive em Caçapava, a partir do link do Igor, da esposa, da família. Dessa vez de novo, estou aqui por causa do link dos meus irmãos aí missionários. Obrigado, viu? Deus abençoe. Rony, muito obrigado também por me receber, a igreja toda, Deus te abençoe. Eu trago aqui um abraço do meu pastor, reverendo Edinaldo Ribeiro, presbiteriana central de Cascavel, e também do reverendo Ronaldo Lidoro, que está em Manaus. Orem por ele, não está muito bem nesses dias, carece das nossas orações, para que ele continue firme na caminhada com o Senhor. Meus irmãos, eu quero tratar com vocês nesses dias, baseado aí no tema da nossa conferência. Aliás, que tema bonito e necessário de se falar, de se abordar. A gente precisa, de fato, abraçarmos, sem titubear, aquilo que o Senhor nos chamou para nós sermos, sal e luz deste mundo, e resplandecer como luzeiros neste mundo. E nesta noite, eu quero partilhar com vocês, a partir do livro de João, capítulo 4, Evangelho de João, capítulo 4, nós vamos ler do verso 35, até o versículo 42, um texto muito bem conhecido dos irmãos, certamente que vocês já ensinaram, já pregaram, já discutiram sobre este trecho da palavra de Deus. É bem possível que eu não fale nenhuma novidade aqui, mas a minha oração é que essas verdades que estão aqui neste texto, que vieram ao encontro do meu coração, também estejam indo ao encontro do seu coração, e nós sejamos mais missionários do que nós somos a partir dessa conferência, para a glória de Deus. Amém? Então, você pode ficar sentado como está, só me acompanha, por favor, na leitura da palavra de Deus, em reverência ao Senhor, que diz assim: Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E, de sorte, se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois, no caso, é verdadeiro ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele,
em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador, a luz, grifo meu, do mundo. Este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos glorificar Teu precioso nome nesta noite. Obrigado pela Igreja Presbiteriana em Jardim Satélite. Obrigado, Deus, porque o Senhor colocou esta igreja aqui como agência do Senhor, agência de salvação. Ó Deus, no meio de tantos desafios, de uma grande construção, com tantos missionários no campo, enviando outros e orando certamente, ó Deus, para que outros apareçam, para que, ó Deus, as fileiras de missionários lá na linha de frente, ó Deus, aumentem para a glória de Deus. Ó Deus, continua derramando da Tua graça, abençoando, ó Deus, toda a liderança dessa igreja, o conselho missionário, o conselho da igreja, o pastor, cada departamento, que eles sejam de fato os seus missionários, e que a partir desta igreja, muitas vidas, ó Deus, venham se render aos Teus pés, que eles possam conhecer do Senhor Jesus, da salvação do Senhor, à luz do mundo, a partir desta igreja. Obrigado pelo privilégio que nós temos de culto, obrigado porque nós podemos abrir a palavra e pregar, discutir, explaná-la, ó Deus, sem nenhum problema nos nossos dias. É privilégio nosso, mas também responsabilidade, porque nós temos a palavra, nós recebemos a palavra e precisamos partilhar desta palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amanhã eu devo apresentar alguns slides dos ministérios com os quais a minha família e eu estamos envolvidos, a partir de Cascavel. Eu não sou de Cascavel, eu estou em Cascavel. Eu sou capixaba, a minha esposa é do estado do Rio de Janeiro, Isaura, e nós estamos aí na caminhada missionária há 29 anos. Deus tem nos usado aí entre indígenas, ribeirinhos, quilombolas, entre algumas outras situações e atividades missionárias que nós podemos, de alguma forma, somar. Temos aqui o Igor e o Paulo, o Maitá e sua família. Nós trabalhamos juntos aí por um tempo na AMTB, Associação de Missões Transculturais Brasileiras. E assim como a AMTB, nós estamos envolvidos também aí com outras atividades, outros segmentos para a glória de Deus. Amanhã eu quero falar um pouquinho sobre isto, vai dar certinho aí, passando um PowerPoint com algumas imagens, e, se Deus quiser, vai ser uma bênção, você vai sair daqui mais desafiado ainda. Amém? Meus irmãos, pregar neste trecho da palavra de Deus é um grande desafio, porque há aqui alguns pensamentos que eles são divergentes. Alguns historiadores acabam explicando estes versículos aqui de uma forma, principalmente quando se trata aqui desta seara, deste campo, dessa plantação, dessa figura que Jesus aqui acaba usando para explicar aos discípulos naqueles dias, que a pregação do Evangelho é necessária, é urgente e é responsabilidade nossa enquanto Igreja do Senhor. Mas eu quero aqui, junto com os irmãos nessa noite, pensar sobre esta luz que um dia brilhou para o povo samaritano. Vejam bem, o presbítero Rony mencionou há pouco que há bilhões de pessoas no mundo que pouco ou nada ouviram do Evangelho. Meus irmãos, são cerca de 7.000 povos que pouco ou nada ouviram sobre o Evangelho ao redor do mundo. Esta responsabilidade é minha. Eu entendi isso lá na minha idade tenra, já faz um tempinho, Ainda estou com a idade tenra, como vocês, E nunca saiu do meu coração o desejo de estar no meio de uma nação, no meio de um povo, por menor que este povo seja, no que diz respeito à efetividade, para que eles tenham a oportunidade de ouvir daquilo que um dia eu ouvi, de receber o presente que um dia eu recebi, porque a salvação é um presente de Deus para a minha vida e para a sua vida. A luz do Senhor Jesus brilhou na minha vida e a partir da minha vida precisa brilhar para outros povos. É bem verdade que lá em Mateus, quando nós lemos ali no capítulo 5, fala que nós somos a luz do mundo.
Nós somos o sal da terra. Precisamos iluminar como luz neste mundo e salgar como sal neste mundo. Mas aqui, no Evangelho de João, o Senhor Jesus fala dele mesmo, de si próprio, que ele é a luz do mundo. Interessante isso, né? Porque em Mateus nós somos tratados como luz do mundo. E o próprio Senhor Jesus disse que ele é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Nós estamos aí meio que na mesma caminhada com o Senhor Jesus, né? Somos seus irmãos por adoção, chamados por Ele, pelo Senhor, para continuarmos fazendo aquilo que Ele começou lá atrás, sendo nós luz deste mundo. Que o Senhor Jesus nos use para a sua glória, para nós brilharmos onde nós estivermos, por onde nós estivermos passando, para a glória do Senhor Jesus. O contexto aqui vocês bem conhecem, é o diálogo que tem do Senhor Jesus com a mulher samaritana, começa ali no versículo 1 e vai até o versículo 42, quando Jesus encontra com essa mulher samaritana, ali à beira do poço de Jacó. O versículo 6, lá no início do capítulo, diz que Jesus estava ali, perto daquele poço, quando ele encontra a mulher samaritana, perto do meio-dia, ali perto da hora sexta. Ele estava cansado, estava com sede, sozinho, e ali ele inicia um diálogo com aquela mulher, com um desfecho fenomenal, a salvação do povo samaritano. Porque Jesus foi ali para levar essa salvação. A luz do mundo, então, brilha na vida dos samaritanos. É o que está dizendo ali no versículo 12 do capítulo 8, que eu acabei de mencionar, né, quando Jesus diz que Ele é a luz do mundo. E diz lá, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Há neste trecho aqui da palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 4, um toque todo especial do Senhor Jesus aqui para com os discípulos, no que diz respeito a encorajamento e despertamento. A nossa oração é que, ao sairmos de uma conferência como esta, nós saiamos mais encorajados e mais despertados para fazer aquilo que nos cabe fazer, que é repartir daquilo que um dia nós recebemos. Eu costumo dizer, e abro um parênteses aqui, que eu sempre gosto de falar sobre isto, que a salvação que nós recebemos, que é um presente de Deus, é o único presente que nós não podemos guardar para nós mesmos. Você pode receber um bonito anel, uma bonita pulseira, uma bonita roupa, enquanto você está ali usufruindo deste presente, ele é seu. Dá até para emprestar em algum momento, mas no geral nós não emprestamos, é nosso. Mas a salvação, este presente de Deus, único, especial, eu não posso guardar para mim mesmo. Quando eu tinha aí, lá pelos meus 18 anos de idade, eu era do exército nessa época, uma criança de 12 anos, que conhecia dessa salvação, que já tinha recebido dessa luz, repartiu esse presente comigo. Eu tive o privilégio, né, de ouvir de um adolescente, uma criança de 12 anos, sobre a salvação. Ou seja, não existe idade, não existe situação nenhuma nessa nossa vida, na nossa caminhada, que nos impeça de nós repartirmos deste presente que o Senhor nos deu. Depois eu fiz o casamento desse menino, né? Lógico que ele já estava com uma certa idade aí, com seus 25 anos. Hoje ele é bem casado, tem 2 filhas lindas, 2 moças, mora em Brasília, é um bom profissional, um arquiteto de primeira, né? E nunca deixou perder, nunca deixou sair do seu coração esse desejo de pregar o Evangelho para aqueles com os quais ele tem estado em contato. Está indo embora agora com a família para fora do Brasil, para ser usado como profissional e usar a profissão para continuar pregando o Evangelho. É um missionário. Não está lá no meio da selva, como eu estive e tenho estado, não está lá no deserto, não está entre nenhum povo perseguido, onde a igreja do Senhor é perseguida, né, mas está fazendo o que ele precisa fazer como servo de Deus, como igreja do Senhor, para pregar este Evangelho por onde quer que ele passe. É um texto didático, onde o Senhor Jesus, entre outras coisas, desperta os discípulos sobre a proclamação das suas verdades, das verdades do Cordeiro, e os anima sobre a necessidade e a urgência do trabalho da semeadura, mas no campo do coração. O Senhor nos chamou para nós semearmos no campo do coração. Às vezes leva tempo, mas vamos continuar semeando. E hoje, conversando ali com o irmão Paulo, o Maitá,
eu acho que com ele, mas está ali também o cunhado dele. A gente estava falando sobre a gente, às vezes, semear e não ver resultados, né, e lá na frente as coisas acontecem. Sim, é o tio dele que morava em Cascavel, né, que sempre ouviu sobre o Evangelho dentro da casa deles e nunca se rendeu aos pés da cruz. Estando lá em Cascavel, alguém pregou para ele, e ele então se converte e entrega a sua vida ao nosso Deus. Meus irmãos, a nossa parte é proclamar. A nossa parte é fazer a nossa parte. O restante não é conosco. A palavra é bem clara quando diz que quem convence não sou eu e nem você, é o Espírito Santo de Deus. Então, eu não posso perder as oportunidades de salgar. Eu não posso perder as oportunidades de temperar, de iluminar, porque Deus me chamou para isso. Deus te chamou para isso. Jesus estava aqui nessa situação, na cidade de Sicar, que fazia parte da província de Samaria. Você pode depois ver isso no versículo 5, no início do capítulo. E estava perto de uma lavoura. O texto fala sobre isso, provavelmente de trigo. Alguns dizem que talvez de milho, mas o texto aqui fala que o campo ali estava branquejando para a ceifa. Os grãos naquela situação, quando maduros, eles passavam da cor esverdeada para uma cor mais clara, indicando que a colheita já estava pronta para ser feita. Deveria-se, então, fazer aquela colheita. Na nossa caminhada enquanto igreja, nós temos visto aí muitos campos prontos para a colheita. O que nós precisamos fazer é nos atentar para que nós possamos fazer a nossa vez colhendo esses frutos. Até porque alguns já pregaram. Eu já passei por isso, de receber aí um fruto ou outro que passou por alguém que ouviu lá atrás o Evangelho e eu colhi. Privilégio de quem pregou e privilégio de quem colheu. O que importa é que ambos fizeram a sua parte. Ambos não deixaram de fazer aquilo que lhes era de direito e também de responsabilidade fazer. Neste contexto aqui, na Judéia, a semeadura normalmente tinha aí 4 meses entre a colheita, a semeadura e a colheita. E o agricultor que o fazia, esperava pacientemente o tempo dessa colheita, como em qualquer outra colheita. Não sei quantos aqui trabalham com isso, mas morando lá em Cascavel, a gente sempre viajando ali para o interior, pregando num canto ou outro, a gente passa ali, a gente vê as plantações de trigo, de soja, as plantações de milho, e assim, tem um tempo para plantar, nós não podemos perder, e muitos que mexem com isso sabem que tem a lua, você não pode deixar passar aquele tempo, mas também tem um tempo para colher, a gente precisa aguardar. A questão aqui, nessa figura sobre a colheita, sobre o plantio, sobre a semeadura, não diz respeito ao que se semeia em uma agricultura convencional, mas diz respeito à semente da salvação. E, na verdade, aqui foi o próprio Senhor Jesus que começou semeando no coração da mulher samaritana, junto àquele poço ali, o poço de Jacó. Meus irmãos, a palavra de Deus nos exorta para que nós façamos a nossa parte. O versículo 35, Jesus inicia perguntando: não dizeis vós que ainda faltam 4 meses? Aqui Jesus está fazendo menção sobre quão atenta e pronta está a nossa mente, a mente de qualquer ser humano, para as coisas que são terrenas e passageiras, ao invés de estar atento ou estarem atentas para as coisas que são eternas. Nós precisávamos nos debruçar melhor sobre este tema e pensar um pouco mais sobre essas questões. Ele continua dizendo: levantai os olhos e vede os campos prontos, ou os campos brancos. Há aqui alguns bons pensamentos sobre esta afirmação neste trecho aqui da palavra de Deus, e eu particularmente gosto de uma, onde diz que Jesus poderia estar apontando aqui para os samaritanos que vinham da cidade na sua direção, logo após a mulher samaritana ter ali conversado e testemunhado para eles o que havia acontecido com ela, e o Salvador está aí nos versículos 28 até o 30. Nós não podemos ser literais sobre esta afirmação, mas me parece aqui um excelente significado para esta passagem.
Talvez Jesus estava ali, de fato, esperando que aqueles homens, aquelas mulheres de Samaria viessem ao seu encontro, para que ele pudesse testemunhar, ensinar aos discípulos naqueles dias que as vidas estavam ali, prontas para serem ceifadas, e que aquilo ali seria, então, responsabilidade deles. Nós não podemos pestanejar, titubear nessa situação. Vejam, diz a palavra aqui que os campos estão prontos para a colheita. E o que nós temos feito? Os campos já estão brancos para a colheita. E o que eu tenho feito? E se eu tenho feito, como eu tenho feito? Este episódio aqui, com certeza, é também para me animar, é para te animar e a perseverar em Cristo, enquanto igreja que sou, enquanto igreja que nós somos na semeadura. E há aqui, neste trechinho da palavra de Deus, algumas preciosas verdades que vão nos lembrar, por exemplo, que o próprio Senhor Jesus Cristo iniciou a semeadura e Ele é o modelo, Ele é a luz. Ele foi um missionário em potencial. Toda a sua vida foi dedicada para proclamar das verdades do Pai, e nos chamou para fazer o mesmo para a glória dele. Os versos 14 a 21, um pouquinho antes aí, do que nós lemos, começa sobre Jesus proclamando à mulher samaritana quem ele era, até ela entender que, de fato, ele era o Messias. Mais para frente lá, principalmente com a atitude lá dos samaritanos que vêm da cidade ao encontro de Jesus. Os versos 37 e 38 vão dizer aí que os discípulos fariam esta colheita a partir da semeadura de Jesus, ou seja, não foi produzida pelo trabalho deles, que foi o que eu falei antes. Muitas vezes nós vamos cansar de pregar, cansar de testemunhar, e nós não vamos ver resultado. Então, a palavra aqui é para nós não desanimarmos, é para nós continuarmos pregando, sermos intrépidos, sermos verdadeiros, sermos insistentes, com responsabilidade, com educação, porque eu posso não colher, mas Deus pode usar outro para colher. Deus pode me usar nesses dias aqui para colher um fruto de alguém que você pregou, e depois você vai ficar sabendo, e vai se alegrar, vai se maravilhar da mesma forma. O Senhor Jesus estava aqui lançando a semente aos samaritanos, ou seja, Jesus trabalhou e continua trabalhando, trabalhou pelos discípulos, trabalhou por nós, para que nós então pudéssemos fazer o mesmo. Jesus, que é esta semente de amor, de poder, lançada na cruz do Calvário para resgatar os perdidos, de todas as línguas, todos os povos, todas as nações, fez isso pessoalmente entre os samaritanos para deixar exemplo e ser modelo naqueles dias para os nossos irmãos naquela situação. Os discípulos aqui, na verdade, foram muito privilegiados. Quem me dera, estar com Jesus perto ali, recebendo os ensinamentos diretamente do próprio Cordeiro para fazer aquilo que Ele me honrou, que Ele me privilegiou para fazer. Jesus lançou a principal semente na cruz do Calvário para resgatar os perdidos e quer nos usar para a sua glória. Jesus fez isso entre os samaritanos e continua fazendo entre muitas nações. Eu trabalhei com um povo chamado Rupdur, lá na Amazônia, divisa do Brasil com a Colômbia. Uma região complicada. Nós éramos os únicos missionários da região no Rio, a partir do Rio Negro, subindo até a fronteira da Colômbia com Venezuela, lá em cima, cerca de 600 comunidades que nada tinham sobre o Evangelho. Fomos perseguidos, era uma região que a gente chama de área vermelha, porque era uma região das Farc colombiana, então lá eu dormia com um olho fechado e outro aberto. Eu tinha 2 filhas pequenininhas, o tamanho das filhas aí do Igor, e nós tínhamos muito medo, porque as Farc, eles raptam pessoas, principalmente quando é um brancão com cara de gringo, eles acham que nós somos ali pessoas que estamos fazendo coisas às escondidas para o governo, eles acabam sequestrando e muitas vezes dando cabo à vida dessas pessoas. Alguns missionários precisaram fugir daquela região, não do rio onde eu estava, mas de outros rios ali, porque eles souberam que as Farc estavam na área, eles podiam ser raptados, inclusive missionários americanos. Naquela região, eu era proibido de pregar o Evangelho, literalmente. E a minha oração sempre era: Deus, me dê oportunidades para que eu não precise impor, mas que uma vez tendo oportunidade eu possa falar sem imposição. E Deus me deu várias oportunidades.
Graças a Deus, o que foi feito lá, outro missionário, depois de mim, colheu os frutos. A igreja do Senhor nasceu com poucos convertidos, mas a semente foi lançada. E ainda creio e oro, né, para que a igreja do Senhor nasça forte, cresça missionária, e a partir dela, outras aldeias, outros povos indígenas possam ouvir também deste evangelho. Já está acontecendo com outras etnias da região, porque onde eu morei, ali na cidade de São Gabriel da Cachoeira, é o maior complexo étnico do Brasil. São 23 etnias, e eu trabalhava com a etnia, culturalmente falando, a menor, né? Como um sistema de castas, né? Tem os daqui de cima, tucano, dessano, tariano, baraçano, uanano, até chegar lá no meu, eles eram desprezados, escravizados, subservientes às demais culturas, principalmente a casta maior, se assim a gente pode chamar, que eram os tucano, né? Sofriam, né? E eles eram até impedidos de estar conosco, porque eles sabiam, os outros indígenas, que nós iríamos certamente, em algum momento, apresentar sobre o Evangelho para eles. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus aqui nos diz que Jesus lança essa semente ao povo, né, e eles são enviados por ele, os discípulos, para que eles possam ceifar, então, os frutos dessa primeira semeadura, tendo Jesus como modelo. Não tem aquele jargão, né, que a gente ouve às vezes aí fora que diz: façam o que eu mando, mas não façam o que eu faço, né? Jesus aqui fez diferente, né? Ele diz: façam o que eu mando e façam o que eu faço. Jesus é o modelo o tempo todo, esperando que nós demos prosseguimento àquilo que ele começou, para que as nações possam conhecer sobre o seu amor. E aí a palavra de Deus continua dizendo aqui neste capítulo de João, Evangelho de João capítulo 4, e também vai nos lembrar que além de Jesus ser o modelo, toda a colheita pertence ao Senhor Jesus. Nós pregamos, nós trabalhamos para colher para o Cordeiro. Nós nos esmeramos, nós damos as nossas vidas, nós investimos no reino financeiramente, trabalhando para que nós possamos colher frutos para a glória do Senhor Jesus. Jesus é o modelo e todo fruto colhido é para a glória dele. Quem semeia quer colher, não é verdade? Né? Eu gosto muito de pimenta, estou plantando lá em casa agora, em apartamento, um jarrinho lá, algumas pimentas, e eu já não vejo a hora daquele negócio crescer e eu colher as primeiras pimentas, porque eu gosto muito de pimenta. Né? Quem planta numa escala maior, né, tem mais trabalho, né, e fica de fato contando os dias, porque é importante saber o dia que plantou, acompanha, até porque se vem uma praga, né, e vem uma geada ou coisa do tipo, a gente vai perder a colheita, precisa acompanhar e esperar aquele dia gostoso, né, trabalhoso, mas também gostoso de realizar essa colheita. Quem semeia quer colher. Porém, estes versículos aqui em João dizem que chegaria um dia em que não só os discípulos, mas você e eu, nós íamos semear, né, a igreja do Senhor semearia, mas que necessariamente não colheria. E foi o que aconteceu com Jesus e os discípulos naqueles dias. Outros vão colher. O versículo 37 diz que nós não veríamos os frutos do nosso trabalho, do nosso esforço. Né? Parece assim, algo ruim, não é? Em se tratando de reino de Deus, é algo abençoador, né? Porque eu posso pregar aqui e ficar tranquilo, né, de que a semente foi semeada e que outro vai colher, porque a palavra me garante isto, e continuar semeando, não continuar vendo fruto daquilo, né, pelo menos ali no dia a dia, saber depois, e eu vou continuar fazendo, sabendo que Deus vai continuar permitindo que aquela colheita seja feita, porque é assim que a palavra nos diz. O verso 38 diz que muitos trabalharam e não colheram. Em muitos casos, meus irmãos, muitos deram as suas vidas, muitos foram martirizados, ceifados durante essa semeadura. Vocês acompanham isto aí do meio missionário, quantas pessoas já foram ceifadas por amor do Evangelho, mas, de qualquer forma, isto não é inútil. A palavra de Deus também nos fala, né, que, apesar desta coisa horrível acontecer, e muitas vezes pessoas ceifadas de forma assim brutal,
né? E nós acompanhamos recentemente algo assim também, se não me engano, no Oriente Médio, com um missionário, né? Nós sabemos que aquilo ali tem um propósito e Deus pode usar. 1 Coríntios capítulo 15, o verso 58 vai dizer: sede firmes e constantes. Em outras traduções diz lá perseverantes, sempre abundantes. Em outras traduções diz atuantes na obra do Senhor, porque no Senhor nosso trabalho não é vão, ou seja, não é inútil. Quaisquer coisas que com responsabilidade, contritos no Senhor, nós façamos para abençoar o reino de Deus, é bênção. Deus se agrada, desde que nós estejamos fazendo com a obediência que nós precisamos fazer, para que o nome dele seja levado a todas as nações. Sobre semear e não colher, existe um outro povo na Amazônia, parente do meu, chamado Iurupder. São 5 povos que são parentes, com língua, tronco linguístico e cultura bem próximos. Rupder, Deu, Nadab, Iurupder e Nukuk, que está dentro da Colômbia, fronteira ali com a Colômbia. Os Iurupder são os indígenas que, quando nós fomos para a Amazônia, nos apresentaram para nós iniciarmos o trabalho com eles. Nós não sentimos que era de Deus, até começamos a aprender a língua daquele povo, mas depois entendemos que era na direção dos Rupder, né? Depois de muito tempo, por conta de testemunhos, por conta do que nós começamos ali para a glória de Deus, um outro missionário entra na região, prega, continua fazendo o trabalho, a igreja nasce, e é a igreja mais forte daquele rio, onde o evangelho é proibido de ser pregado, onde nós quase fomos expulsos várias vezes, a partir do reverendo Cássio Silva, que hoje é o operacional da APMT. Cássio Silva foi o meu sucessor na Amazônia, quando nós saímos de lá, projeto Amanagé, que eu vou apresentar alguma coisa também amanhã para vocês. E essa igreja tem assim, uma história muito bonita, porque a igreja está viva, o obreiro que está lá, o nome dele é Márcio, nome chique, né, bonitão assim, como eu, e o Márcio assim, é um presbítero assim, de primeira, né, olhando, a gente não dá nada para aquele irmão, mas ele fala com uma autoridade, com um poder, muito bem preparado pelo pastor Cássio. E quando eu fui lá pregar, na inauguração dessa igrejinha, no meio da selva, quando eu cheguei lá, eles estavam colocando a placa de madeira, bonita, né, em frente ao templo. E aí, quando o Cássio me viu chegando, ele falou bem assim: deixa eu te explicar antes que você pense que fui eu quem fiz a coisa acontecer desse jeito. Eu falei: do que você está falando? O nome da igreja. Aí eu falei: mas o que tem o nome da igreja? Eu não tinha visto ainda o nome da igreja. Havia placa sendo pregada. E ele falou: olha, eles começaram a pensar em que nome eles colocariam nessa igreja. Seria igreja Iurupder? Não, porque as outras demais etnias, são 23 naquela região, né? Pensaram: é a igreja dos Iurupder. Então, o que nós vamos fazer lá? A igreja evangélica indígena? Não também, porque senão o branco, né, o estrangeiro, não vai querer entrar, porque é só do indígena. Foram pensando vários nomes, aí alguém levanta a mão e fala bem assim: olha, mais do que justo nós colocarmos o nome de Igreja Presbiteriana. Aí o pessoal, e o Cássio assustou, porque estava lá, né? Como assim? Quem mandou o missionário para pregar para a gente? A Igreja Presbiteriana. Quem sustentou o missionário? A Igreja Presbiteriana. Quem mandou a oferta para nós construirmos o nosso primeiro templo, ainda que simples? A Igreja Presbiteriana. Quem é o pastor que sempre ora por nós e pergunta por nós? Reverendo Jeremias Pereira, né? Pastor presbiteriano. Vamos colocar a Igreja Presbiteriana. Pronto, no meio da selva amazônica, uma igreja presbiteriana. Para ficar mais bonito, Igreja Presbiteriana da Graça, no meio da selva, aleluia. Irmãos, porque alguém um dia semeou. Antes de mim, em outra região na Colômbia, um casal da Missão Além começou a semear entre os Iurupder. Cássio chega, continua o trabalho, colhe os frutos, a igreja nasce, está forte, missionária, e em nome de Jesus, a partir dessa igreja, muitos outros indígenas também serão alcançados. Quando eu terminei o seminário, em 1994, eu assumi uma congregação pequenininha, lá no interior do Espírito Santo, de onde eu sou. Eu sou da cidade de Domingos Martins, é uma colônia de alemães nas montanhas, lá do Espírito Santo. Coisa chique, quando você for ao Espírito Santo, conheça Domingos Martins. Clima europeu,
Lugar muito bonito. E eu fui para aquela região, então, para poder trabalhar com os indígenas Guarani. E aquela congregação, quando eu cheguei, tinha 15 pessoas, uma igreja bem pequenininha, né, muito trabalho, muitos desafios. Os 15 que estavam naquela congregação davam um trabalho de 150. Eu fui para lá, estava comentando hoje com o irmão Paulo e a sua família, né, na minha lua de mel. Eu casei, na minha lua de mel eu estava lá naquele campo. A casa que nós estávamos hospedados na lua de mel, a dona da casa, no segundo dia de lua de mel, ela bateu lá, dona da casa, né? E aí me cumprimentou, não me conhecia ainda, e eu agradeci, né, porque ela cedeu a casa, era perto de uma praia, uma região bonitinha, assim, bem turística, por causa de uma praia que tem ali, bem naquela região, sentido Bahia. E aí ela falou, olha, eu vim aqui não só te conhecer, eu vim aqui também para te convidar e convidar a sua esposa, que estava lá dentro de casa, né, para fazer evangelismo conosco. Num calor como este, ou pior, que estava aqui hoje à tarde, nós saímos para evangelizar nos morros daquela região. Meus irmãos, foi a coisa mais confortável? Não. Mas Deus tinha um propósito. O tempo passou, ficamos ali uns pouco mais de 4 anos. Um dos melhores trabalhos que nós tínhamos era exatamente naqueles morros, com as crianças e os adolescentes. Pessoas muito pobres, além dos indígenas. E na congregação, a gente levava toda essa turma para lá. E nós orávamos diariamente para que o Senhor salvasse algumas pessoas especificamente daquela cidade. Do lado da igreja tinha um forró. O nome do forró era Cabana do Sassá. O nome do sujeito era Sardial. Ele e a esposa ligavam aquele som, forró, brega mesmo, na sexta-feira à noite, e só encerrava na segunda pela manhã. Eu passava o final de semana todinho, ouvindo forró e preparando os 2 sermões de domingo e a escola dominical do domingo pela manhã. Então, algumas vezes, eu tive que usar como exemplo as músicas de quem esse jegue, por exemplo, para pregar, né? O melhorzinho que tinha, às vezes ele colocava lá o Mamonas Assassinas, né? Aquele grupo que sofreu um acidente aéreo. E nós oramos durante todo esse tempo pelo Sassá e sua esposa. O filho já ia à congregação. Nós saímos de lá. Um dia, um dos diáconos da igreja, da congregação, falou bem assim, olha, não adianta, precisamos parar. Todo culto a gente tem que orar por esse povo. Há quantos anos nós estamos aqui orando e nada acontece? E eu lembro de ter falado para ele assim, meu irmão, é no tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus e para a glória de Deus. Eu saí de lá em 1998. Faz tempo, né? Naquele mesmo ano, nós indicamos um casal de missionários para nos assumir, porque a gente ia para outro campo. 6 meses depois, o colega liga, pastor Edivaldo, fala bem assim, Márcio, lembra do Sassá e da esposa? E lembro, se converteram. Estão firmes na caminhada com o Senhor. Meus irmãos, precisamos semear. Eles eram bons vizinhos, bons amigos, mas ainda não tinham entendido, não tinham reconhecido, não tinham recebido a luz que você e eu um dia recebemos. Para encerrar, meus irmãos, este trecho aqui na Palavra de Deus, em João capítulo 4, ainda vai nos lembrar que além de Jesus ser o modelo, além de toda a colheita, todo o fruto colhido é para a glória dele mesmo, diz a Palavra de Deus que nós precisamos fazer isto rápido, porque o tempo é curto e a pregação precisa ser urgente. No momento em que o Senhor Jesus falava aqui aos discípulos sobre os campos, ele estava exatamente no campo. No momento em que ele ensinava aos discípulos sobre o campo que estava branco para a colheita, ele estava no campo e dizendo que naquele campo haviam frutos prontos para serem colhidos. E aqui, especificamente, os samaritanos. Meus irmãos, o Senhor Jesus afirma aqui para os discípulos, os de ontem, os daquele tempo, com ele, e os de hoje, você e eu, que eles deveriam se dedicar veementemente ao serviço da colheita, imediatamente.
A palavra de Deus diz que nós precisamos, como já foi falado e lido, resplandecer como luzeiros neste mundo, Filipenses capítulo 2, o versículo 15. Além aí os versículos 28 a 30, e depois do 39, esses versículos dizem lá que a mulher samaritana não pensou duas vezes, ela não titubeou, rapidamente foi ao encontro ali dos samaritanos, e aqui alguns estudiosos dizem que isso durou cerca de 1h30 a 2 horas, que era o tempo que ela tinha gasto, possivelmente entre o poço de Jacó e até a cidade de Samaria, porque ela estava ali em Sicar. Ou seja, não demorou, foi rápido, ela foi ao encontro daqueles homens ali, para poder dizer o que tinha acontecido com ela. E diz o texto que agora não era mais eles dizendo para a mulher samaritana, que não era mais pelo que ela tinha dito, mas eles próprios tinham visto, tinham entendido que Jesus, de fato, estava ali, era o Messias, e eles estavam então recebendo a salvação a partir do Senhor Jesus. Bênção de Deus. As coisas acontecem para a glória de Deus e no tempo dele, mas nós precisamos, meus irmãos, apertar o passo. A estatística está aí, Se você entrar na internet e procurar sobre os 8 segmentos menos evangelizados da nossa nação, você vai encontrar lá no topo da lista os indígenas, depois os sertanejos, depois os ribeirinhos, depois os sertanejos, os quilombolas, os surdos, os ciganos, a diáspora, que são os imigrantes que estão aqui no nosso meio, em todo o Brasil, os venezuelanos, os haitianos, os paquistaneses, os sírios, meus irmãos, estão aí, a palavra de Deus veio de encontro a nós e trouxe essas pessoas até nós para que nós pudéssemos testemunhar para eles. Vejam bem, dos 100 países que as portas estão fechadas para a entrada do Evangelho, destes 100, que são cerca aí, hoje, talvez muito mais que isso, mas até pouco tempo atrás, era cerca de 300 mil pessoas dentro da nossa nação. Destes 100 países, 27 estão aqui dentro do Brasil. É como se Deus quisesse nos dizer assim, vocês não podem ir para lá, mas eu posso trazê-los até você. A igreja não pode entrar naquela região, mas eu posso trazer aquela região até você, até vocês. Muitas dessas pessoas têm sido alcançadas dentro do Brasil, têm sido preparadas para que eles possam voltar aos seus países um dia e compartilhar daquilo que eles receberam aqui na nossa nação. Estratégia de Deus, pode ser coincidência? Eu não acho, porque nós precisamos nos apressar. Eu devo mencionar para vocês, durante esses dias, um versículo que eu gosto muito, que está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, que diz lá, prega a palavra a tempo e fora de tempo, ou seja, prega a palavra sem perder o sentido da necessidade, da urgência da pregação da palavra. Isso é comigo e é com você. Não é só com o missionário que está lá no campo, não é só com o pastor da igreja, não é só com o conselho da igreja, com o evangelista da igreja, é com qualquer pessoa que um dia foi alcançado pelo Evangelho, pela luz de Cristo. Meus irmãos, os versos 3 e 4 dizem que Jesus saiu da Judéia e voltou a Galiléia, e diz o texto lá que era-lhe necessário passar por Samaria. Mas a pergunta aqui é, por que era necessário Jesus passar por Samaria? Uma das razões aqui, historicamente falando, é porque era a estrada adequada para ele passar, então ele passaria de fato por Samaria. Mas lembra lá, no início que eu falei, que ele estava cansado, que ele tinha sede, ele não precisava parar em Samaria, mas aí eu me faço valer de Atos capítulo 1, versículo 8, e eu prefiro fazer até esse paralelo, que não foi só por esta razão da estrada ser adequada, mas foi uma estratégia de Jesus, porque isso pode até nos desafiar um pouco mais, quando diz lá que nós seríamos testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Fica parecendo aqui que existe de fato esse paralelo, nós precisamos o tempo todo, a partir da nossa Jerusalém,
né, aqui em Jardim Satélite, e a partir da nossa Jerusalém, a ir para a Judéia, não deixar de passar pelas Samarias que o Senhor tem colocado na nossa estrada, na nossa caminhada, e chegarmos até aos confins da terra, para anunciarmos as verdades dele, apresentarmos luz, sermos luz e apresentarmos luz. Não deixemos de passar por Samaria. O Senhor nos chamou para sermos luz também em Samaria e para a glória dele. Amém? Que o Senhor te abençoe muito, que você resplandeça todos os dias como luzeiro neste mundo, a partir da sua Jerusalém, para a glória de Deus. E não desanime, semeie no sol quente, escaldante, no terreno árido, empoeirado, muitas vezes no morro, cheio dos pedregulhos, cheio dos espinhos. Vale a pena, vale a pena. A coroa está nos esperando para a glória de Deus. Amém? Deus te abençoe. Presbítero.